Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Padodandam Bhaktabinda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manohar Vancha Kalpataruvasya Kipa Sindhu Bhavasya Patitanang Pavane Vaishnavibhyo Namo Namo Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangum Langhayatgirim Yat Kipatamahang Vande Paramanandamadhavam Vindavai Tulsidev Vai Piyavai Kesavasya Krishna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakashanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukto Bhakti Pramodaksha Jagodvarana Deyam Sada Paribhavagnam Avishtadoham Tethaspadam Siva Virinchanutam Saranyam Vetatiham Panutapal Bhavadiputam Bande Mahapurushate Charunarvindam Yat Pada Pallavanakachandamani Chataya Vispurjitakamaphi Gavadu Swadarshi Purunanuragra Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Kipam Karos Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanaikapitaro kamala yutaksho Vishambaro Dijavaro Jugadharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Padu Pankajam Surasuroir Bandito Dibbarupam Bhuktin cha muktin cha dada sinitam Bhavanurupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tabam bhagam Narayano priyamanango madhapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisajasya Vadane Lakshmi Jasya Chavakshasi Yasyasti Desambhit Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Ram, Ram Ram, Hare. Tanyam Rupa Charitadi Sukirtananu Smritva Kramena Rasana Manasini Yajya Tishtana Vaje Tadanuragi Jananugami Kalam Nahidakhilam Iti Upadesha Saran Tanyam Rupa Charitadi Sukirtananu Smritva Kramena Rasana Manasini Yajya Tishtana Vaje Tadanuragi Jananugami Kalam Nahid Akhilam Iti Upadesha Saram. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse: nos tornarmos uma partícula de poeira sob os pés de lótus de Srila Rupa Goswami Pada é o nosso único objetivo. Nós, Gaudiyas, devemos ter este objetivo. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada disse: nós temos somente um objetivo. Nós gostaríamos de nos tornar uma partícula de poeira dos pés de lótus de Srila Rupa Goswami Pada. Nós queremos esse específico tipo de perfeição. Nós temos que alcançar a beleza que Krishna aprecia. Sobre Srila Rupa Goswami Pada está escrito: o coração de Gauranga Mahaprabhu, se você conseguisse abri-lo, é claro que o Senhor Supremo não tem diferença com a sua forma transcendental. Mas se nós pudéssemos falar dessa maneira, como no caso de Swarupa Gosai. Swarupa Gosai é a segunda forma de Gauranga Mahaprabhu. O que está no coração de Gauranga Mahaprabhu, ele pode realizar. Da mesma maneira, Rupa Goswami Pada também. Então é por isso que está escrito que ele é não diferente de Gauranga Mahaprabhu, que seu coração se reflete totalmente dentro de Rupa Goswami, o coração de Chaitanya Mahaprabhu. Se nós não desenvolvemos essa beleza da forma do nosso seva, e o que nós queremos ver com beleza? Krishna sempre quer ver a beleza absoluta, como no caso de Rupa Goswami Pada. Porque a forma do seu seva é tão bela, que nós todas, almas condicionadas, que estamos envolvidos no Gaudiya Bhajana, devemos desejar receber uma forma que possa ser comparada à poeira dos pés de lótus de Rupa Goswami Pada, o que é algo raríssimo. Nós gostaríamos de receber esta beleza, a beleza que possui uma partícula de poeira dos pés de lótus de Srila Rupa Goswami Pada. Você pode querer se lembrar, nosso Uddhavaji Maharaj também quis receber uma partícula de poeira de nosso Uddhavaji Maharaj. Uddhavaji Maharaj também quis se tornar uma partícula de poeira dos pés de lótus das gopis. E Rupa Manjari, Rupa Goswami é uma gopikas, é uma das gopis, não? Então, Mahaprabhu assim quer nos ensinar. Se nós queremos desenvolver, se a forma do nosso serviço se torna assim tão bela e perfeita, como a de Rupa Goswami Pada, ou melhor, igual à partícula de poeira dos pés de lótus de Srila Rupa Goswami Pada, se nosso serviço se torna, tiver a mesma beleza, o Senhor Krishna, Bhagavan Shri Krishna se interessará em olhar para nós. Com a nossa forma suja e imperfeita, Krishna não quer olhar para nós.
Krishna não quer olhar para o nosso comportamento imperfeito. Ao assistir o Ratha Yatra e realizar o sentimento no coração de Mahaprabhu, podemos afirmar que somente Swarupa Gosai e que Rupa Goswami Pada, ambos são os únicos que podiam reconhecer e compreender os sentimentos no coração de Rupa Goswami durante o desfile das carruagens do Ratha Yatra. E é por isso que Srila Rupa Goswami Pada conseguiu traduzir as emoções do coração de Chaitanya Mahaprabhu em um verso. Esses são os sentimentos, a emoção, a bhava de Srimati Radharani. Então é isso que Srila Rupa Goswami quer expressar. Eles vão comparar Kurukshetra e Vrindavana às duas pontas do desfile das carruagens de Jagannath. Então Radharani vai agora se encontrar com Krishna em Kurukshetra. Esse é o tema deste verso. Ela diz: eu vou me encontrar com Krishna e eu fico feliz por isso, mas eu não estou plenamente satisfeita, Radharani diz. Minha mente gostaria de retornar até Vrindavana e encontrar Krishna lá. Lá eu poderia sentir satisfação absoluta. E é por isso que Mahaprabhu, quando Mahaprabhu encontra este verso colocado numa das frestas do telhado por Rupa Goswami, ele fica muito feliz e ele conversa com Swarupa Damodar e diz: como é possível que Rupa Goswami possa ter traduzido meus sentimentos nesse verso? E Swarupa responde: ele pode entender o seu coração, porque com certeza ele recebeu toda a tua misericórdia. Sim, você tem razão, Mahaprabhu diz. Eu vi nele o candidato perfeito. Eu o encontrei em Hilaravada e eu pensei: eu devo dar toda a misericórdia a ele. Ele é o candidato perfeito. Então, eu gostaria de dar para ele indicações sobre o Rasa Tattva, sobre as verdades relativas à relação entre Krishna e suas expansões, suas Shaktis femininas. Então, eu quis dar para ele uma gota desse sabor transcendental que é como um oceano, mas eu quis dar uma gota na sua língua. Por 7 dias ele falou com Rupa Goswami sobre o Rasa Tattva e como Krishna é um infinito oceano de rasa. Mas mesmo assim, ele quis dar a ele, a Rupa Goswami, uma gota deste êxtase para que ele se sentisse inspirado a pular no oceano do Krishna Prema Samudra. Mahaprabhu não pensa: eu sou Krishna e o abençoei. Então, dessa maneira, Rupa Goswami pode realizar tudo. Ele vai escrever estes textos: Lalit Madhavata, Rasamrita Sindhu, Dankeli Kohimudi, muitos manuscritos. Pela misericórdia de Gauranga, todo o Rasa Tattva fica contido nestes livros. Então, como é possível? Tais locais, tais segredos estão além da nossa concepção, da nossa compreensão. Eles são proibidos para nós. Somente Rupa Goswami Pada pode entrar lá. O próprio Sanatana Goswami, que é o guru de Rupa, diz: eu gostaria de me tornar Rupa Anuga. O guru de Rupa gostaria de ser um seguidor de Rupa Goswami. Como é possível? Devemos tentar entender que esse Rupa Goswami Pada era muito, muito querido a Krishna. O coração de Krishna, o coração de Gauranga, podia enxergar claramente
podia ser visto claramente de dentro do coração de Rupa Goswami Pada. Então, um dia, Mahaprabhu veio com Raya Ramananda e Swarupa Gosai. E Raya Ramananda perguntou, Mahaprabhu perguntou, que livro você está escrevendo? Tiliko. Ele responde, estou escrevendo este livro. Ele fala, Raya Ramananda, deixa eu ver o que você está escrevendo. Eu quero ouvir somente o começo, a introdução. Ele mostrou uma atitude muito humilde. Quando Mahaprabhu lê aquela leitura, ele fica tímido, ele diz, quem sou eu? Eu sou um inseto e o Senhor Supremo quer ler o que eu escrevo. Então Raya Ramananda observa Mahaprabhu ler o seu texto. Oh, que escrita perfeita! A sua escrita parece um colar de pérolas. E Raya Ramasai diz, ele está escrevendo a glorificação do Nama. Deixa eu ver. E depois disso, Raya Ramasai fica enlouquecido. Ele é Vishaka Saki. E Swarupa Gosai é Lalita Shaki. Depois de ouvir as glorificações dos santos nomes, do Harinama, Raya Ramasai fica enlouquecido. Eu nunca vi, em toda a minha vida, eu nunca vi uma glorificação como esta. Tunde Thandavini Rutim Vitonute Tundavali Labdhai Karna Krura Karamini Kathayati Karna or Vidabhyas Priham Cheto Prangana Sangini Vijayati Sarvendhyanam Kritim No Yani Janita Kyapit Amrita Krishnati Varna. Our Swarup Gosai, o nosso Swarupa Gosai e Raya Ramananda, eles enlouqueceram. Eles jamais imaginavam que uma glorificação como essa dos santos nomes pudesse existir. Em muitos manuscritos o Harinama é glorificado, mas esse verso é incomparável. Ele não tem paralelos. Esta é a bhava, a emoção de Srimati Radharani direta. E como Rupa Goswami pôde realizar isto? Ele pôde realizar porque ele é Rupa Manjari. Ele é uma associada eterna de Srimati Radharani. Sem quem nós poderíamos entender esse tipo de sentimento no coração da própria Srimati Radhika? Srimati Radharani está chorando e dizendo, a minha língua, meu rosto não são suficientes para pronunciar o nome de Krishna. Eu gostaria de ter milhões de rostos e línguas. E quando Krishnanama vem e dança na minha língua, eu enlouqueço. Aonde eu posso ir? Meus olhos vão seguir a beleza da forma de Krishna. Meus ouvidos vão ouvir o nome de Krishna e a minha língua pronuncia as glórias de Krishna. E cada um desses meus sentidos transcendentais me puxam e eu posso morrer sendo puxada para cada um dos lados que vão todos na direção de Krishna. E eu vivo assim numa condição tremenda, terrível. Se um carro puxado por 5 cavalos estivessem puxando a minha mente, meu coração em todas as direções, para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, para todos os lados. E se você os chicoteasse e todos os cavalos corressem cada um de um lado, os 4 cavalos, e a carruagem, porém, fosse uma única carruagem, como ela faria para sobreviver? Então, quando esses cavalos poderosos puxam em cada um numa direção, a carruagem se despedaça. Essa é a minha condição. Eu estou numa condição
tremenda. Quando eu ouço o nome de Krishna, né? Eu gostaria de que meu ouvido se multiplicasse em bilhões de ouvidos. Quando eu pronuncio o nome de Krishna, eu gostaria que minha língua se multiplicasse em bilhões de línguas. Que meu rosto se multiplicasse em bilhões de rostos. Dessa maneira. Essa é a minha condição. Então agora tente entender a condição no coração de Mahaprabhu, pois Rupa Goswami escreveu a condição no coração de Radharani, mas Radharani está dentro de Mahaprabhu e ao mesmo tempo ele é o próprio Krishna, como se fosse um motor duplo. Então os dois estão dentro do corpo de Mahaprabhu. Krishna com as emoções de Radharani. Quando Radharani fala isso, e Rupa Goswami descreve isso, ela estava sozinha. Mas agora Krishna está lá, mas Radharani está dentro dele. E que condição de emoção existe no coração de Mahaprabhu? Como Mahaprabhu pode sobreviver sentindo todas essas emoções? É por isso que ele chora ininterruptamente como um louco. Às vezes ele cai dentro do oceano, às vezes aqui, às vezes lá, como um louco. É impossível, ele não pode ficar um segundo, ele não pode suportar um segundo essa condição, essas emoções tão imensas, infinitas. Essa é a sua realidade. Às vezes ele cai dentro do oceano, às vezes ele cai entre as vacas da Orissa. Ele desmaia em vários lugares. Ele atravessa 3 portões trancados. E é encontrado na praia. Três portões consecutivamente trancados. E um deles é altíssimo. É um portão, um homem não consegue pular aquilo. É impossível. Gauranga se vai. Onde está o Gambhira Mandir e onde está o templo de Jagannatha? A Gauranga cai ali no meio das vacas que lambem seu corpo. E Mahaprabhu está em êxtase e os seus braços e suas pernas entram para dentro dele como se ele fosse Kurmavatar, como se ele fosse uma tartaruga. E as vacas lambem seu corpo. Por conta desses sentimentos gigantescos, o corpo dele se transforma. Então, imaginem, os devotos não querem continuar a viver, a observar as dores e o êxtase de Mahaprabhu. Nós sentimos dor, dizem os devotos ao olhá-lo, mas ele está sentindo Ananda, diz Shambhava. Um dia ele estava dormindo, Mahaprabhu estava dormindo, e Govinda estava chamando Prabhu, Prabhu, porque ele geralmente se acordava muito cedo. Por que hoje ele acordou tão tarde? Govinda bateu no corpo dele e disse, Senhor, Prabhu, Prabhu, Govinda, por que você me chamou? Eu estava em Vrindavana. Estava fazendo guirlandas para Krishna e Radharani. Eles estavam entrando num kunja e eu estava preparando as decorações para eles. E você me perturbou. O tempo todo, ele vivia numa condição enlouquecida. Raya Ramasai e Swarupa Damodar tentam consolá-lo. Senhor, Krishna vai dar darshana. Ele diz, não. Krishna, quando vai dar darshana? Ele mesmo é Krishna e ele mesmo chora, dizendo, não, quando ele vai aparecer? E Govinda fica bravo com os devotos. Ele diz, por que vocês não dizem nada que ele possa rir? Ele está sempre chorando. Govinda não consegue entender, ele só consegue entender o seva. Por que ele não toma prachada? Por que ele chora? Por que ele não está normal? O que está acontecendo? Govinda
têm um coração mais simples e não entendem essas sofisticações de êxtase filosófico. Então, Govinda briga com eles. Ele é poderosíssimo por conta da força do seva dele, do amor dele. Ele briga com Sarupa Damodara. E eles dizem para Mahaprabhu, Prabhu, nós vamos sair daqui porque Govinda está bravo. A gente vai voltar depois, você precisa descansar. E Mahaprabhu responde para Ramananda e para Swarupa Gosai, o que vocês querem dizer com repouso? O que vocês querem dizer com algum repouso? Enquanto vocês falam Harikatha e a gente canta Kirtanas, eu fico numa condição suportável. Eu não estou sob o meu controle. Enquanto vocês falam Harikatha e Kirtana, de alguma maneira eu tento me controlar. Mas quando vocês vão embora, eu fico completamente descontrolado. Eu não consigo entender qual é a minha condição. Ontem de noite vocês foram embora. Perguntem o que aconteceu. Se vocês perguntarem o que aconteceu comigo, eu não sei dizer. Eu me senti sufocar. Eu senti como se não tivesse oxigênio. Eu queria ir embora desse quarto, eu queria encontrar Krishna. Eu fiquei sem ar, eu estava me sentindo como se eu estivesse literalmente para morrer. E eu saí correndo. Eu corri de um lado para o outro e eu bati a cara nas paredes. Porque eu não conseguia enxergar onde estava a porta. A porta estava fechada. E quando eu tentei sair, eu bati nas paredes e eu sangrei. Essa é a minha condição. Mahaprabhu respondeu. Eu não estou vivendo uma condição normal, eu não sei o que está acontecendo comigo. Sem Krishna, eu tenho certeza que eu não posso viver. Eu não posso mais viver. Por favor, me deem Krishna onde ele está. Eu não quero ouvir nada mais, eu não quero mais ouvir alternativas. Vocês podem me dar Krishna? Sim, a gente pode lhe dar Krishna. Eles responderam, espere mais um pouco. Amanhã nós voltamos. E assim Govinda às vezes saía. Ele não ia totalmente fora, ele ficava ali no jardim, olhando para a lua, pensando na Rasa Lila de Krishna. Ele ficava ali como se ele estivesse atônito, apoiado no muro, e chorando e caía, desmaiava. Às vezes ele atravessava os portões e ninguém sabia como e para onde ele tinha ido. Quanta tensão os devotos começam a sentir. Como ajudar o Prabhu, como controlar o Prabhu. Às vezes ele se sentia bem no Gambhira Mandir enquanto ele discutia Harikatha e o Kirtana. Às vezes eles riam por algum motivo. Mas ouvindo as músicas de Swarupa Gosai, quando ele completava os bhajanas sobre a Bhava de Radharani, então Mahaprabhu dizia, repita, fale mais. Meus ouvidos estão com sede. Eu estou morrendo de sede. Por favor, fale mais. Eu não posso parar de ouvir isso. Eu quero ouvir mais. Então Gauranga Mahaprabhu disse, Swarupa, você pode realizar a Bhava de Radharani? Gauranga dizia, ele era a própria Radharani naquele momento. Ele dizia, você pode imaginar as emoções no coração de Radharani? Como? Como que você consegue imaginar? E Swarupa Damodara disse, sim, eu posso. Eu quero ver, você quer ver? Sim, você pode me mostrar? Eu posso, espera um pouco. Aí ele sai e traz um espelho e mostra, e põe diante de Mahaprabhu, veja. Ele põe um espelho, veja a Bhava de Radharani. E Mahaprabhu grita com ele, você vai brincar comigo? Eu sou um sannyasi. Você vai colocar um espelho na minha frente, isso não é da etiqueta. Mahaprabhu pega o espelho e joga longe. Você está brincando comigo? Eu quero ver a Bhava de Radharani. E ele diz, mas eu não tenho alternativa para mostrar a emoção de Radharani, eu preciso mostrar você para você mesmo. E Mahaprabhu responde ficando bravo.
E dessa maneira, Mahaprabhu vai se aprofundando, se absorvendo cada vez mais nesse bhajan. E agora ele não é mais feliz como antes, ele não está mais alegre como antes, ele não quer mais falar com ninguém, ele não quer ir para lugar nenhum, ele está ali dentro o tempo todo. Às vezes ele toma banho e segue seus hábitos normais, mas às vezes ele age de maneira completamente anormal, de acordo com a nossa concepção. Esse deve ser o nosso ideal. Lembrem-se, esse é o nosso objetivo. Aquilo que Gauranga Mahaprabhu nos mostra em todo o seu passatempo, em toda a sua vida, esse é o ideal, o modelo de vida que nós temos que alcançar para alcançar Krishna. Para alcançar o mundo transcendental, este é o caminho. Desta maneira nós podemos alcançar Krishna. Gorakshora Das Babaji Maharaj, Vamsidas Babaji Maharaj, todos eles agiam como se estivessem loucos. Eles ignoram o mundo material. Eles ignoram as regras sociais. De alguma maneira eles falam com as pessoas, mas eles querem ignorar o mundo material. Porque esse é o caminho, a concentração que nos leva a alcançar Krishna Prema, que é algo tão raro. Então, segundo Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, ele disse que Nilachal é o local do máxima experiência de raça da vida devocional dos Gaudiya Vaishnavas. Mas por que ele fala assim se nós sabemos que Vrindavan é o lugar mais elevado? Radha e Govinda se manifestam lá? Não, Bhaktivinoda Thakur diz não. Radha Govinda sim, claro. Eles têm o local de raça em Vrindavan, como nós todos sabem. Mas ninguém sabe que Jagannatha Puri Nilachal é o Rasapita, é o ponto central dessa raça. E agora você entende por quê, né? Nilachal Dham é o ponto máximo dessa Rasapita, ou seja, do centro, do ponto central da raça, porque Radha e Govinda ali estão juntos, únicos, no corpo transcendental ali. É por isso que ali é o lugar mais sagrado, mais elevado. Qualquer passatempo que Gauranga Mahaprabhu tenha feito, qualquer bhava, nem no Krishna Lila, nem no Radha Govinda Lila, esse tipo de sentimento não se expressa. Sim, existem esses sentimentos lá. Se eu disser que não é o mesmo, eu estaria sendo ofensivo. Mas aqui ele é extraordinário. Como é possível que os braços deles entrem para dentro do corpo dele de tanto êxtase, de tanto sofrimento e paixão espiritual? E Rupa Goswami Pada escreve sobre isso em detalhes. Às vezes as mãos, as juntas do corpo dele se soltavam e o corpo dele ficava imenso, solto por dentro. Que sentimento ele tinha para realizar isso, para fazer isso? Ninguém podia realizar, ninguém nunca viu. Em nenhum Shastra, nem no Rasa Shastra existe esse tipo de descrição. Mas Mahaprabhu vive isso, esse sentimento anormal. E ele nos mostra com isso que esse é o maior dos tesouros. É aqui que nós devemos, é isso que nós devemos querer receber. Nilachal Dham é o lugar mais elevado para o Rasa Tattva, disse Bhaktivinoda Thakur. Cuidado, prestem atenção. E nós estamos orgulhosos e muito felizes e ao mesmo tempo tristes, porque Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj deixou seu corpo lá. Ele deixou seu corpo lá, em Purushottam Dham. Hoje, Chaturdasi, de noite, com a lua cheia, a lua cheia de Rasa Lila, meu Guru Pada Padma de Shambhava deixou seu corpo. Que coisa excelente! De acordo com o Sankalpa, de acordo com essa determinação, ele disse, eu vou deixar meu corpo hoje.
e deixou seu corpo. Really strange. Algo extraordinário. Even we cannot imagine A gente não consegue conceber. this is rare. Isso é algo extraordinário, raro. So anyway, now we are going to discuss Muito about bem, agora what nós is vamos your- analisar what is our duty. qual é o nosso dever. We bonded soul, Nós, almas condicionadas, we don't understand nós não what is entendemos called Raganuga Bhakti, o que é o Raga Nuga Bhakti, We are in darkness, Rupa Nuga busy Bhakti. with Nós our estamos material body and mind. na escuridão, ocupados com o nosso corpo e com a nossa mente, tentando sair da armadilha de Maya para poder correr na direção do objetivo supremo da vida. I mean for all jiva. Para todas as divas, em geral, If I consider this case in se eu general, considero esse caso em for geral, all jiva, para todas as that divas, should be treated as the topmost benefit. isso pode ser tratado como o benefício mais alto, seguir as golpes e servir dessa maneira. Mas não é verdade que todas as jivas servirão da mesma maneira, que cada jivatma tem sua raça especial e individual. Mas geralmente nós temos que, se nós fôssemos calcular o benefício mais elevado espiritual, geral, qual é, em geral, o benefício obtenível pela alma para a jiva é este serviço, Gopi Bhava, alcançar a emoção das gopis. Mas não são todas as almas que podem alcançar este específico nível. Nós, no Gaudiya Bhajana, seguimos nessa direção, mas mesmo assim, de acordo com os seus samskaras precedentes, qualquer samskara que eu queira dizer, entenda, vamos imaginar a sua alma, a alma dela, a alma dele, cada alma tem uma swarupa secreta, que será revelada um dia, que desabrochará um dia. Cada jivatma tem uma específica forma espiritual. Como a árvore de manga, que dá frutas de manga, e a árvore da cereja, a cerejeira da cereja, a árvore de mirtilo, da mirtilo. E de acordo com a semente da árvore, você recebe a fruta. Então, todas as sementes estão especificadas dentro de nós. Nós temos a nossa semente especificada, e quando o tempo final se manifesta na sua vida com toda a boa sorte, e você arrebenta todas as suas camadas de ilusão e o seu corpo sutil, e você sai pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas, você alcança esse nível pela associação dos devotos. E aí você descobre que essa raça, que esse sentimento é favorável para você. Qual era a raça, por exemplo, favorável para Shridam? Ele era um Saka, um companheiro eterno de Krishna. Mas os Sakas também são diferentes, tem vários diferentes tipos de Saka. Madhumangal tem uma Saka raça específica, Shridama tem outra. Nem todos têm a mesma. Os Sakas não são todos iguais. Aqueles que são Rata Patak também são servos diferentes. Nem todos estão o mesmo nível, o mesmo tipo de serviço. Então, de acordo com a semente que está escondida dentro do seu coração, a swarupa da sua alma, finalmente você pode alcançar o sucesso espiritual, como no caso de Gopakumar, do livro de Sanatana Goswami. Ele alcança Krishna na forma de um Saka. Ele alcança Sakaras e entra em Goloka Vrindavana, deixando todo o universo material para trás. No momento em que Krishna está voltando do pastoreio com as vacas, e Krishna está esperando por cada um de nós. Krishna está esperando por todos nós, todas as almas, uma a uma. Elas podem vir até mim. Mas como é possível? As jivas irão todas para ele? Sim, as infinitas jivas, uma a uma. Mahaprabhu quer dizer que eu estou discutindo isso nos Harikatas em Hindi, diz Shambhava. Sobre o Chaitanya Charitamrita, eu estou tocando esse tópico.
Na verdade, Bhagavan Shri Krishna queria dar um prema especial que não é facilmente alcançável, pois ele não é facilmente distribuído, ele é raríssimo. Então, quando Krishna Bhagavan distribui prema, então depois disso Gauranga vem de maneira aberta. Krishna dá um certo nível de prema, mas não como Gauranga. Krishna se reserva e Gauranga abre toda a compaixão, toda a misericórdia. Tomem, tomem. Mesmo que a pessoa não tenha um pote adequado, ele diz, não se preocupe, eu lhe dou o pote e a raça. Então, pela misericórdia de Gauranga Mahaprabhu, de alguma maneira nós ficamos sabendo hoje de algum ABCD sobre o que Mahaprabhu quis nos dar. Nós ficamos sabendo de um ABCD. Para distribuir Krishna Prema, Braja Prema, Mahaprabhu diz, se eu mesmo não for, eu não posso distribuir Braja Prema através de Nishimadeva de Narayana. Ninguém pode receber esse prema. Nishima, Rama, Varaha, não é o dever deles. Rama não vai distribuir esse prema. Braja Prema, o prema de Vrindavana, eu devo ir pessoalmente. Sem mim, não será distribuído. E essa é a coisa principal, mas aparentemente nós sabemos que Nam Sankirtan Adi is external thing. It's okay. Nam Prambhita is okay. But the most secret thing, mas a coisa mais secreta, a razão pela qual o Senhor Shri Krishna veio disfarçado de Gauranga, escondendo sua forma, sua cor, roubando a compleição corpórea de Srimati Radharani e a bhava de Radharani. Então a coisa principal é nosso Swarupa Gosai escreveu. Sem Swarupa Gosai, ninguém podia realizar o significado secreto. Rai Ramananda sim, mas Swarupa Gosai, Rai Ramananda realiza, mas ele não fala, mas Swarupa Gosai pronuncia. Então quem quer que saiba disto, fica sabendo destes tópicos através de Swarupa Gosai. É ele quem nos revela tudo isso que está sendo dito aqui. Desta maneira, qual é a natureza do Radha Prema, do amor de Radha? Então, em primeiro lugar, Bhagavan Shri Krishna decidiu, eu sou Vishaya Vigraha. E Srimati Radharani é Ashray Vigraha. Vishaya Vigraha significa a fonte da raça, a fonte do prazer e do êxtase. Eu sou o objeto do amor. Todas as raças, direta e indiretamente, são todo o prazer que existe em todos os mundos vem de Krishna. Como nós já explicamos precedentemente, Krishna, porém, pensa como experimentar o gosto de Radharani, o sentimento que ela sente. Eu também desfruto do amor, mas Srimati Radharani desfruta de uma quantidade de amor milhões de vezes maior do que o meu sentimento de amor. Como é possível? Eu desfruto infinitamente, sim, mas eu quero saber como é o gosto do amor de Srimati Radhika. Eu quero saber que tipo de desfrute Radharani recebe. Eu quero saber isso. Como é sentir o amor que eu sinto multiplicado por milhões de vezes. Que gosto ela sente no coração dela.
E o que está dentro de mim? E o que está dentro de mim eu não sei. Às vezes eu observo a minha própria figura num pilar de cristal. E eu fico hipnotizado. Quem é ele, Krishna? Mesmo diz. Às vezes, quando eu olho para a minha própria forma, em algum pilar espelhado, algum pilar de cristal, eu digo, quem é ele? Eu mesmo gostaria de abraçar aquela forma. Krishna diz. Quando eu olho para mim mesmo, eu digo, quem ele é? Eu me sinto inspirado de abraçá-lo, de beijá-lo, mas eu não posso fazer isso porque eu sou a fonte desse prazer, a fonte do amor. Então eu preciso de alguma maneira para conseguir fazer isso. Então ele dispensa dessa maneira e ele entende que não existe outro caminho. Qual é o gosto que ela recebe ao me amar? Qual é o gosto que ela sente? O que é o amor que existe dentro de mim? Como que eu posso saber o meu próprio prazer, o meu próprio sabor, se eu sou a fonte desse prazer? Eu sou a fonte de todo o êxtase, mas é ela que desfruta desse êxtase que eu sou. E eu não posso experimentar a mim mesmo. Eu sou Vishaya Vigraha, eu sou a fonte desse êxtase. Como eu posso experimentá-lo? O doce, a rasagula, ele não pode saborear a si mesmo. Eu estou personificando o doce famoso da Bengala, a rasagula. Vamos supor que a rasagula fosse viva, ela quisesse saborear a si mesma. Mas se você é o doce, como que você vai fazer isso? Alguém tem que experimentar a rasagula. Então, dessa maneira, Krishna é Vishaya Vigraha, mas ele quer experimentar a si mesmo e não pode. Então, qual é a saída para ele? Ele pensa, qual é a maneira? Existe um caminho. Eu sou um ladrão, ele diz. Krishna é um ladrão, o tempo todo ele rouba tudo, isto, aquilo outro, ele rouba o que ele quer. A natureza dele é roubar tudo que ele mesmo manifesta. E o que está errado nisso? Então ele decide roubar os sentimentos de Radharani e a cor do seu corpo. Krishna diz, eu mesmo não vou conseguir entender o que eu sou, então eu preciso roubar os sentimentos dela e a cor do corpo dela. Vocês foram para o templo de Imlitala, em Vrindavana? Um dia, Radha e Govinda estavam sentados ali sobre a árvore de tamarindo. Então, eles descobrem, de repente, as gopis estavam ali com eles. E eles olham para Krishna e Krishna está dourado. Como sua cor trocou? Que mágica que você faz? Você é escuro, você é preto? Krishna ri. Essa Swarupa também existe eternamente. Eu vou me manifestar nessa forma um dia, Krishna diz. Um dia vocês vão ver esta minha forma dourada. Ela não é falsa. Ela existe eternamente. Um dia vocês vão vê-la. E assim Gauranga Mahaprabhu vem na forma de Gauranga e rouba tudo, a emoção, toda a emoção de Radharani. E agora Bhagavan Shri Krishna vem na forma de Radharani. Krishna é Vishaya Vigraha.
Krishna, he himself is Visakha power to do. Ele mesmo é Vishaya Vigraha. E agora ele vem na forma de Ashraya Vigraha. Krishna Sarup, loveful affair with Krishna, Krishna Leela, enjoyment with Krishna. Because if I am Krishna, I myself cannot understand. No? Se eu sou Krishna, eu mesmo não posso entender a mim mesmo. Ele queria entender a sua forma, seu sabor, seu amor. Ele diz, Radharani enlouquece ao me amar. Que sentimento ela tem? Eu quero experimentar o que ela sente. Que gosto existe dentro de mim? Essas são essas razões. Por essas 3 razões, Gauranga Mahaprabhu vem aqui para tomar a forma de Gauranga. E ele mesmo expõe o processo para que nós alcancemos esse tipo de raça. Mahaprabhu pessoalmente nos mostra. Isso é Raganuga Bhakti. Especialmente, Mahaprabhu nos mostra, ele vive a bhava de Radharani, a bhava das manjaris, a bhava das gopis, essa bhava absoluta, esse êxtase absoluto. Bhava quer dizer êxtase, emoção. Nós estamos ouvindo sobre isso, mas eu me sinto tímido de falar sobre esse amor transcendental. Eu não tenho direito de falar sobre isso em voz alta. Agora nós temos que saber que nós, almas condicionadas, na nossa condição, como proceder na direção deles. Essa é a questão principal diante de nós. Mahaprabhu vai mostrar. Esse é o processo. Se você correr dessa maneira, nem todos irão no nível das gopis. Aqueles que tiverem sakarasa, que quiserem ser gopas, irão para lá. Aqueles que quererão ir para Vatsalya não poderão ir para lá. Mas ninguém pode ir além do que está na sua essência. Então vamos supor, cada devoto, cada um deles, na sua respectiva posição, sente a própria posição como a mais alta. Eles têm essa sensação de que a posição deles é a mais elevada. Eles não conseguiriam sentir que existe algo mais elevado. Então, o sentimento, por exemplo, de alguém que é um gopa, é entender que ser um gopa é o que há de mais elevado. Alguém, então, aquele que tem Sakyarasa, Balarama, ele tem 3 raças, o que para nós não seria possível. Ninguém tem, só Balarama. Só Balarama tem 3 raças simultâneas. Ele, pessoalmente, é não diferente de Krishna. Ele é a primeira expansão. E, ao mesmo tempo, ele é o irmão mais velho. Então, ele tem uma afeição de Vatsalya familiar. Então, ele ama Krishna com a emoção familiar. Ao mesmo tempo, ele também tem Dasyarasa. Ele é um servo eterno do Senhor Supremo. Dasyarasa é a principal. No Chaitanya Bhagavata nós estávamos discutindo. Esse Dasyarasa é o que está de predominante em Balarama. Nityananda Balarama. E ao mesmo tempo Balarama brinca com Krishna. Ele não brinca. Então Dasya é predominante, ser servo. O segundo, Sakyarasa, amigo de Krishna. E o terceiro, o irmão mais velho. Então ele tem Vatsalya, ele tem uma combinação de 3 raças. Só pode ser encontrado em Balarama. O caso dele é excepcional. Não existe um caso similar. Balarama brinca com Krishna, então ele tem Sakyarasa, ele é irmão de Krishna, então ele tem Vatsalyarasa, e ele é servo de Krishna, então ele tem Dasyarasa. Então, mas para nós, almas condicionadas, primeiro nós teremos que subir até lá.
E amanhã nós vamos falar sobre o que Prabhupada disse a esse respeito. Eu vou dar o toque final amanhã. Como nós podemos alcançar uma relação inquebrável e eterna com Krishna, que já existe dentro de nós de maneira latente. Nós vamos ter que abrir isso. Para isso, nós temos que seguir as instruções de Prabhupada Bhaktisiddhanta pelo menos um dia, mais cedo ou mais tarde. Não é que, porque eu tenho um apartamento legal, porque eu tenho dinheiro para ir para a Índia, eu estou aqui bem hospedado. Não, não é isso. Isso é uma posição ruim ainda. Você acha que você vai ficar dentro de um âmbito fechado? Você tem que quebrar esse âmbito e se libertar e alcançar o âmbito supremo. Então, cada raça para cada devoto, eles têm uma raça respectiva, de acordo com a sua própria cálculo. Aquilo é o máximo. Os que estão em Dasarasa acham que Dasarasa é o máximo. Quem está em Sakarasa também. Quem está em Vatsalya Rasa está também. Eles não querem Madhurya Rasa. Essa é a natureza intrínseca das almas que estão em Vatsalya Rasa. Eles não suportariam imaginar que houvesse algo mais elevado. E de novo, Madhurya Rasa é o mais elevado. Mas de acordo com o julgamento neutro, nós sabemos que existe uma gradação. Madhurya Rasa, que ali também eles vão se sentir no máximo, como os outros. Então, Madhurya Rasa também existe em Dwaraka e Mathura, só que em Vrindavan existe Parakya Rasa, dentro de Madhurya, ou seja, a relação de amantes furtivos, né, com Krishna. Então, o que as gopis e Srimati Radhika vivem em relação a Krishna, esse é o nível mais elevado. Se nós observarmos essas gradações de fora, de dentro, cada um sente a própria raça como a mais elevada. Então, nós podemos, porém, lembrar a conversa entre Raghupati Upadhyaya e Mahaprabhu em Hyderabad. Você já esqueceu? Em Hyderabad. Eles estão na casa de Balabhata. E Raghupati Upadhyaya é um discípulo de Madhavendra Puri. Mahaprabhu pergunta: eu gostaria de saber algum tátua secreto. Com qual forma de Krishna nós devemos nos concentrar? Qual é a mais elevada? Chama Eva Paramrupam. E com que idade? Krishna como um adolescente de 16 anos. Ado significa a forma original. A raça original é Madhurya e todas as outras raças se manifestam. Akasher gunjana parapara bhute. Many times I told you cannot keep in your head. What I mean? Akasher gun like Kiti apotej marud bom. Kiti apotej marud bom. Bom, the characteristics of bom can be found in the... As características de bom. Kiti apotej marud bom. Bomb, space, fire, five elements of nature. Então, os 5 elementos da natureza. Esses 5 elementos da natureza, existe o espaço. Então, se você... de um elemento você entra no outro, né? Uns estão acima e outros estão dentro dos outros. Bom. Kiti apotej marut bom. Marut means vayu. Marut é o vento, é o ar. Espaço. A característica do espaço também está no ar. Se você subir um degrau, você vai encontrar as características do fogo. O fogo contém o ar. Então, cada elemento tem uma qualidade hereditada do outro.
elas são, os elementos são compenetrantes. Kiti é a terra. E ela também tem todas as características dos outros elementos, mas a sua própria. Então a mesma coisa acontece com os 5 elementos, acontece com as raças. Então eu estou tentando explicar isso, não tente complicar então agora, vamos tentar simplificar. Vamos supor que alguém agora estivesse em Dasya Rasa, na emoção de servir Krishna como um servo. Não existe Dasya Rasa, é uma plataforma. Eu não vou contar Shantarasa, porque com Krishna isso não existe, que é a paz, né? A relação pacífica e indiferente. Então vamos começar a contar de Dasya Rasa. Sakhya Rasa, a amizade. Então Dasya Rasa já está dentro da amizade, porque às vezes o amigo serve o amigo. Então quando você sobe, você chega em Vatsalya. A amizade também está dentro do nível familiar. Mas quem está numa raça não realiza as outras raças incorporadas em si. Como os 5 elementos, Maharaj falou. Então, depois de Vatsalya Rasa, você vai para Madhurya Rasa. Então, todas elas juntas estão essencialmente dentro de Madhurya Rasa. Então, Dasya, Sakhya e Vatsalya estão contidas dentro de Madhurya Rasa. As 2 categorias de Madhurya Rasa. Uma Madhurya Rasa é Sakhya Bhava. Por exemplo, no caso das 16.108 esposas de Krishna, as esposas de Dwaraka. Todas elas estão em Madhurya Rasa, mas elas não estão em Vrindavana. Mas com as Gopis é uma Madhurya Rasa especializada, que não pode ser comparada com a Madhurya Rasa de Dwaraka ou de Mathura. É um caso hiper especial. Então, o nosso Guru Varga, como Bhaktivinoda Thakura, Prabhupada, todo o nosso Guru Varga, todos eles queriam seguir Prabhupada. Eu não sei se eles são companheiros eternos de Prabhupada, nem todos eram. Ao observar as suas atividades, muitos eram, outros não. Você pode realizar quem é um companheiro eterno e quem não é, através da observação das suas atividades. Nem todos são companheiros eternos. Aqueles que são Parshad. Eles podem ser identificados. Ao observar seu comportamento. Então, a maioria dos membros do nosso Guru Varga, das personalidades do nosso Guru Varga, todos correm na mesma linha de Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur tem Madhurya Rasa, como Kamala Manjari, sim? Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada também, ele é Nayana Mani Manjari. Então, a maioria dos outros membros do nosso Guru Varga, eles não dizem, mas eu por acaso sei a Swarupa do meu Guru Pada Padma, de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Eu fiquei sabendo. E eu fiquei sabendo. A forma espiritual de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Não é algo possível, porque eu nunca usei um devoto muito rico, que estava fazendo negócios, ele perguntou para Guru Maharaj, Guru Maharaj, qual é a sua Swarupa? Meu Guru Maharaj ficou muito bravo.
Esse tipo de audácia não deve se manifestar, ele respondeu. Ele deu uma bronca. Por acaso o Bhaktivinoda Thakur escreveu num Kirtana? Senão quem poderia saber? E por acaso, numa lerda, Prabhupada escreveu sua Swarupa de uma maneira indireta, não indiretamente. Para uma carta para Kunja Vihari Vidyabhushana. Prabhupada secretamente indicou sua própria forma espiritual eterna. Prabhupada Bhaktisiddhanta. E Bhaktivinoda Thakur também, num Kirtana. Caso contrário, quem ficaria sabendo? Esse devoto, um homem muito rico, ganhando muito dinheiro, ele perguntou por acaso um dia, pensou, eu sou um homem muito rico, eu posso perguntar o que eu quiser. Ele não era um discípulo real. Ele não poderia ser chamado discípulo. Ele vinha lá, chamava ele de Gurudeva e dizia, Gurudeva, qual é a sua Swarupa? E ele ficou muito bravo. Você acha que com o seu dinheiro você pode comprar essa informação? O que você acha? O que você acha? Que com o seu dinheiro você pode saber minha Swarupa? Tolo. Ele respondeu. Então todos lutaram. Todos lutaram. Então dessa maneira as pessoas brigam. Swarupa, Swarupa, Swarupa. Sridhar Goswami Maharaj tem sua Swarupa. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj também tem. A sua Swarupa dele é Palas Manjari. Eu fiquei sabendo. Por acaso eu fiquei sabendo. A vida inteira, como ele nos mostrou como fazer bhajana. Que lindo o Nam Bhajana dele, sempre absorto. Mesmo nas últimas fases da vida dele, noite e dia ele cantava os santos nomes. De maneira impressionante, linda. E de alguma maneira nós ficamos sabendo deste grande segredo. Palas Manjari. Então, agora, qual é a questão para nós? Nós, almas condicionadas, como nós podemos avançar? Prabhu mostrou, mas a gente ainda não entendeu claramente. É por isso que Rupa Goswami Pada escreveu no Rasamrita Sindhu. Em primeiro lugar, você deve realizar a Rasa Swarupa. De dentro você tem que se sentir inspirado. Não de uma maneira artificial. Primeiro, você tem que conseguir uma inspiração para subir na vida espiritual, para que a sua consciência suba. Se você não tiver uma experiência, eu sou uma Manjari, eu sou uma Saki, não é assim. Isso não é Rupanuga Bhajana Raganuga Bhajana. No Rasamrita Sindhu, nosso Rupa Goswami Pada escreve você deve observar e assistir à sua natureza, não uma natureza dúplice. Quando você alcançar um coração limpo, sem interesses pessoais, e você começa a observar a sua natureza, você ouve o Harikatha e pensa, Yashoda Mãe, eu gosto muito disso. Eu quero amar Krishna como Bala Gopala, como Nanda Baba. Suponha que você descubra isso sem mais duplicidades no coração. E aí você vai ter que seguir Nanda Baba. E eu poderia explicar também amanhã, vou explicar amanhã como funcionaria. Então você teria que seguir Nanda Baba, o pai de Krishna. E você tem que se lembrar como, não como um trapaceiro. Em primeiro, você tem que... Não é uma coisa que você vai alcançar de maneira artificial. Está escrito assim, por isso eu estou explicando. Depois de ouvir o Harikatha com o coração purificado e ouvir, por exemplo, falar de Yashoda, de Nanda Baba, se você se sentir atraído por isso, se você ama com o seu coração já purificado, sem duplicidade, aí você se sente inspirado em começar
a caminhar na direção do Vatsalya Rasa Bhajana. And you have to follow E você vai ter que the seguir highest mode of Jasmati. o humor de Yashodama, se for esse o caso. Alguma outra pessoa, por exemplo, alguém ouve o Harikatha e depois ouve falar de Madhu Mangala, o amigo de Krishna, a maneira como ele serve Krishna. Ele diz, eu gosto disso, de brincar com Krishna como amigo. Posso dar um exemplo. Sem o exemplo vocês não podem entender. Madhu Mangala, Shridham, Sudam, todos os vaqueirinhos que tomam prashada. Todos os dias eles vêm tomar prashada com Krishna. Rohinima e Yashodama vêm secretamente e cozinha, vocês sabem isso. Eu não vou precisar falar sobre isso. Então, Rohinima é quem serve. Krishna está lá, Madhu Mangala, Shridham, Sudama, Balarama está ali. Então eles cozinham muitas coisas deliciosas. Eles dão tudo para Krishna. Agora eles vão dar para Paramana. E Madhu Mangala fala, não dá doce para ele. Eu não posso suportar isso. Ele digere muito mal. Você dá para mim, eu como doce. Eu digiro para ele. Então eles estão servindo e os meninos estão brincando. E Madhu Mangala brinca. Olha, Krishna, olha para lá. Ele vai e rouba a prashada e põe no prato dele. Krishna falou, o quê? Ele pega o doce e põe no prato. E Krishna ali não entendeu. Quanto seva eles fazem para Krishna dessa maneira? Lindos sevas. Esse humor de Madhu Mangala Madhu Mangala é um brahmana, um menino brahmana que expressa esse humor de tempos em tempos. Se alguém gosta desse tipo de humor quando está com o coração purificado, ele vai seguir Shri Ram, Sudam, todos eles. Dessa maneira, qualquer tipo de rasa, qualquer raça que você for, que você gostar, de acordo com isso, mas isso é lá longe. Isso está lá longe. Você vai ter que primeiro esperar e observar o seu próprio humor quando você já estiver purificado. E nós vamos falar sobre isso amanhã, como é o processo para alcançar isso, que Mahaprabhu nos mostrou. É algo exclusivo. Essa bhava exclusiva que nós não podemos esperar no mundo material. Mas mesmo assim, nós mantemos a esperança de que o nosso Guru Varga siga este caminho. E se houver por acaso, se eles forem manifestar sua misericórdia sobre nós, se eles forem derramar sua misericórdia sobre mim, e aí eu posso ir adiante. Isso pode se tornar possível, pode ser possível. Eu tenho que ter esperança, eu não posso achar que isso não vai acontecer. Aqui eu devo terminar. Kali quer disturbar esse tipo de assunto. É a natureza de Kali Maharaj. Eu vou concluir aqui. Então, o último verso, o primeiro verso que eu pronunciei.